Olá, galera. Hoje vamos falar sobre cinética química, né? O que é essa cinética química? É a parte da química que estuda o quê? A velocidade das reações, né? A velocidade das reações químicas, né? Eu acho que dentro da química é um dos conteúdos aí mais interessantes que tem, porque é aquele conteúdo que de forma direta mesmo ele está presente aí dentro do cotidiano do aluno, né? Exatamente, na verdade todas as reações estão contidas de forma direta, mas essa aqui é aquela assim que a gente pode citar assim, todo mundo pode citar um exemplo com certeza, né? Imagina o seguinte lá, ó, vamos pegar aqui um exemplo bem claro aqui para a gente já começar a falar. A reação, por exemplo, você tem lá uma reação, não sei, imagina que você tem lá o arroz, por exemplo, ó, você tem o arroz lá na panela, né? Será que é possível cozinhar aquele arroz sem elevar uma temperatura? Não é possível, né? Isso é um exemplo de cinética, né? Vamos pegar outro exemplo lá. Você está fazendo feijão, né? Você faz ele na panela normal e depois faz ele na panela de pressão, né? Será que na panela normal ele é mais rápido ou na panela de pressão, né? Outra coisa que poderíamos lá citar aqui também, né? Vamos imaginar lá que você tem lá uma árvore inteira e um saco de carvão, né? E você quer acender a churrasqueira, né? Qual dos dois pega fogo mais rápido, né? Será que é o carvão ou é a árvore inteira, né? Ou ainda, né? Vamos pegar lá um exemplo lá daquelas reações que tem catalisador, né? O que será que é esse catalisador? É aquela substância que vai deixar uma reação ali um tanto mais rápida, né? Imagina lá, por exemplo, não sei, vou colocar, eu tenho lá na boca saliva e essa saliva ela ajuda ali no processo ali de digestão, porque ela vai degradando o alimento, né? Depois, quando chega no processo de digestão, ele já chega parcialmente digerido, né? Algo parecido com isso, né? É bem simples da gente compreender esse conteúdo aqui, certo? Então, assim, ó, eu citei aqui 4 exemplos, que são 4 exemplos bem comuns que vocês podem, assim, lembrar, assim, em casa mesmo. Ou vou citar aqui de novo, aqui agora com exemplos mais específicos, né? Veja só aqui, eu vou voltar no primeiro exemplo da temperatura, né? Você tem lá, por exemplo, você sabe lá, no caso que a comida, né, você fez, por exemplo, a comida na hora do almoço, né, e você não consumiu toda ela, você conserva ela onde? Conserva na geladeira, né? Então você está fazendo uso do quê? Está fazendo uso da temperatura, né? Assim, você vai, por exemplo, lá dissolver algo, sei lá, você vai fazer, por exemplo, um chocolate, né? Você pega lá, coloca no leite frio, coloca no leite quente, vê onde ele dissolve mais rápido e tal, né? Ou ainda, por exemplo, um comprimido desses efervescentes, né? Coloca ele na água fria e coloca ele na água quente. Faça esse teste em casa e veja qual deles que dissolve mais rápido. Com certeza vai ser na maior temperatura. Então essa temperatura aqui, senhores, ela está diretamente relacionada com a cinética química, certo? E o exemplo da pressão também, né? A panela de pressão, por exemplo, ela tem essa função, na verdade, né? Quando você aumenta a pressão dentro do interior, você favorece ali uma velocidade mais rápida de cozimento, né? Tanto da carne quanto do feijão, ou o que você queira fazer dentro dessa panela de pressão, certo? E o exemplo do carvão, esse exemplo do carvão aqui no caso, pessoal, é o que nós chamamos aqui dentro da cinética química. Nós chamamos esse exemplo do carvão aqui de superfície de contato, né? Ó, superfície de contato, né? Tem muita gente que confunde ao dizer assim: será quem tem maior superfície de contato? Será que é o carvão ou será que é uma árvore inteira, né? Na verdade, quem tem maior superfície de contato é o carvão, né? Você vai pegar, por exemplo, onde que o fogo se espalha mais rápido, numa árvore inteira ou no carvão? É no carvão. Então você está fazendo o quê? Está aumentando a superfície de contato, né? Isso é o mesmo que você pegar lá aquele comprimido enorme, né? Aí você vai, coloca ele na boca, fica enrolando para engolir, de repente você vai e mastiga ele inteiro, né? E quando você mastiga ele inteiro, com certeza o seu efeito vai ser mais rápido, certo? E esse exemplo aqui também que eu acho bem interessante é o catalisador, né? Você vai pegar, por exemplo, onde que eu já vi um catalisador? Se pegar, por exemplo, assim, no carro tem um catalisador, né? Qual que é a função do catalisador no carro? É transformar aqueles gases poluentes, deixando eles o menos tóxico possível, né? E eu acho que assim, o catalisador é mais assim, não é o mais importante, assim, mas o mais interessante que nós temos aqui, né? São as enzimas, né? As enzimas, por exemplo, são biocatalisadores, né? Porque elas
aceleram as reações químicas dentro do organismo, né? Então aqui a gente começou já citando 4 fatores que vão alterar ou vão influenciar aqui a velocidade das reações. Temperatura, pressão, carvão, catalisador. Poderia citar aqui também a natureza dos reagentes, né? A natureza dos reagentes também influencia diretamente na velocidade das reações, certo? Mas como medir a velocidade dessas reações? Isso é o que nós vamos ver aqui agora com esse exercício comentado que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá então? Então veja só, meus caros, eu tenho aqui um exercício que diz o seguinte: a água oxigenada, H2O2, né, se decompõe produzindo água e gás oxigênio, de acordo com a equação H2O2 H2O mais meio O2. O gráfico abaixo foi construído a partir de dados experimentais e mostra a variação da concentração de água oxigenada em função do tempo, certo? Então vamos ver como que é esse gráfico, ok? Vamos lá? Observe aqui o gráfico. O gráfico do exercício mostra aqui a decomposição de quem? Mostra a decomposição do peróxido de hidrogênio. Quem que é o peróxido de hidrogênio? H2O2. Decomposição do peróxido de hidrogênio em função de quem? Em função do tempo, certo? Poderíamos fazer o que com esse exercício? Calcular a velocidade média, né? Ó, vamos calcular aqui, ó, a VM, velocidade média, certo? Essa velocidade média em cinética química, ela é bem parecida com aquela velocidade média que vocês já viram em física, por exemplo, distância dividido pelo tempo, você tem uma velocidade. Só que aqui, na verdade, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma velocidade média é igual à concentração das moléculas reagentes ou produtos, né? Certo? Dividido pelo tempo, né? O tempo que ocorre essa reação, certo? Então aqui, por exemplo, a concentração das moléculas, nesse caso do exercício aqui, são das moléculas reagentes, certo? Então no intervalo 1, por exemplo, se eu voltar aqui para vocês, né, deixa eu só trocar minha caneta aqui, vou trocar minha caneta e pegar esse exemplo aqui. Então vejam só, no intervalo 1, certo? Eu tenho uma concentração que vai de 0,8 até onde? Até 0,5. No intervalo 2, eu tenho uma concentração que vem de 0,5 até 0,3. No intervalo 3, eu tenho uma concentração que vem de 0,3 até 0,2, certo? Então vejam só, no intervalo 1, eu saio de 0, né? Saio aqui do meu repouso e vou até os 10 minutos, ou seja, de 0 a 10 minutos. No intervalo 2 eu vou de 10 a 20 e no intervalo 3 eu vou de 20 a 30. Pois bem, como calcular a velocidade média da reação nestes 3 intervalos de tempo? Veja como é fácil, acompanhe aqui comigo, ok? Vamos lá então. Primeiro caso, velocidade média, certo? É igual a concentração final menos a concentração inicial. Então volte aqui no gráfico e observe, eu saio de 0,8 e vou até 0,5. Então eu vou ter a concentração final 0,5 menos quem? Menos a concentração inicial, que é 0,8, certo? Isso dividido por quem? Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quem que é o tempo final? 10. Quem que é o tempo inicial? 0, certo? Isso para o intervalo 1. Lá no meu intervalo 2, eu vou ter o quê? Velocidade média igual a minha concentração final, que é 0,3, menos a minha concentração inicial, nesse caso aqui, que vai ser 0,5. Também dividido pelo tempo, só que agora o tempo é de 10 a 20, ou seja, 20 menos 10, certo? E lá no meu intervalo 3, né? Vou pegar aqui no caso o meu intervalo 3, a velocidade média é igual. Eu saio de 0,3 e vou até 0,2. Na verdade, aqui estou a reação de decomposição, então é 0,2 o tempo final, menos o tempo inicial, que é 0,1, certo? Isso dividido pelo tempo, e o tempo é quanto? De 20 a 30, ou seja, 30 menos 20, ok? Vamos então ver o resultado que nós temos aqui agora? Bora lá! Então vejam só, no intervalo 1, eu tenho lá então um resultado de menos
0,03, né? 0,03 mol, né? Mol por litro minutos, certo? Aqui no meu intervalo 2, certo? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, diminuir a letra para ficar mais fácil. Minutos. Vou deixar aqui uma fonte um pouco menor, né? Vou deixar aqui com fonte 20. Dá para entender, né? Ó, menos 0,3 mol por litro minutos. Aqui no meu intervalo 2, eu tenho menos 0,02 mol por litro minutos. E aqui no meu intervalo 3, né? Eu vou corrigir aqui, pessoal. Porque não é 0,2 menos 0,1, certo? É 0,2 menos 0,3. Então aqui eu vou colocar o meu 0,3. Não vou nem selecionar, vou usar aqui esse mesmo pincel, certo? E vou colocar aqui o meu 0,3, certo? Então é 0,2 menos 0,3 dividido por 30 menos 20. Vou ter um resultado aqui de menos 0,01 mol por litro minutos, certo? Observem uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Veja só, pessoal, o meu resultado da etapa 1, ele deu aqui um resultado de menos 0,03. Depois ele veio para um resultado de menos 0,02 e um resultado de menos 0,01. Agora a pergunta que eu faço para vocês aí é o seguinte, né? Eu andei a uma velocidade, fui daqui para uma cidade X e andei a uma velocidade média de menos 80 km por hora, né? Imagina que eu ande menos 80 km por hora. Será que isso é possível? Como que eu vou andar a uma velocidade negativa? Não existe como, né? Como que eu vou andar, né? Então vejam só, pessoal. Esse sinal negativo aqui, ele só tem uma função aqui pra gente, que é mostrar que isso aqui está sendo o quê? Está sendo consumido, certo? Ele indica aqui que está sendo consumido. Por isso que eu tenho o meu sinal aqui como negativo. Mas jamais, de forma alguma, eu digo que a velocidade é menos 0,03 ou menos 0,02 ou menos 0,01, certo? Esse exercício em questão, ele tinha lá uma alternativa e na alternativa correta os números vinham como sendo positivo. 0, trocando aqui a cor, né, para dar para enxergar melhor. Então ele vinha lá como sendo 0,03, certo? Para a etapa de número 1, certo? 0,02 para a etapa de número quê? A etapa de número 2 e 0,03 para a etapa aqui de número 3, certo? Então veja que os meus resultados ficarão positivos, uma vez que eu não terei ou eu não tenho, na verdade, uma reação química ou uma velocidade qualquer que tenha um valor negativo, correto? Então aqui, esta é a forma que nós vamos utilizar para calcular a velocidade média das reações. Na próxima aula eu falo para vocês como calcular a velocidade de cada substância separadamente, ok? Então, até a próxima, meus caros, e bora lá, vamos estudar, resolver exercícios, e na próxima aula comentaremos mais sobre esse assunto, ok? Até mais!